sou titular do processo. Eu sou da vara do processo. A minha relação com a polícia é como réu ou então como vítima. Eu não tenho uma relação muito boa com a polícia. Não morro de amor pela polícia. Já tive discussões muito azedas com colegas. Eu sou professor da pós-graduação de Direito. Embora não seja do ramo, mas tem lá os advogados que trabalham na área de direitos humanos. E há uma comissão na universidade de direitos humanos, tem uma pós-graduação de direitos humanos. Também. Só não sei se tem direitos humanos. O senhor me permite uma parte, assim, inclusive, na minha empresa de direito, eu sou membro da ABRAPO, que é a Associação Brasileira de Advogados do Povo. E costumo dizer, você é militante de direitos humanos? Não, eu não sou militante de direitos humanos, propriamente dito. Uma parte, licença, é que tem uma plateia também. Aí tem aqui uma arguição, então, um debate ou uma palestra infinita. Vai acontecer isso. E aí é o seguinte, o que acontece, professor? Nós lá na Bravo, compreendendo essa questão estrutural, né, dessa forma como eu pontuei aqui, na verdade, nós lá não defendemos pura e simplesmente os direitos humanos. Nós defendemos fundamentalmente o direito do povo lutar pelos seus direitos, né? E dando ao povo a liberdade dele escolher o meio de luta, né? Então, é essa a nossa linha de atuação. Corretíssimo, porque a polícia de Pernambuco saiu com jurisprudência dizendo que quando fosse haver manifestação, tinha que comunicar com não sei quantos dias de antecedência, dizendo o motivo, o meio, a forma, a roupa, o roteiro, a hora, e quantos iriam, e etc. E tal. Essa não é um carnaval, não deve ser dessa feira. O carnaval é o lugar da espontaneidade, da inversão, como se tem que pedir permissão à autoridade policial para exercer um direito que é eminentemente constitucional, da liberdade de expressão, não, das duas uma, ou esse direito não existe, ou então a Constituição está sendo muito mal interpretada. Durante essas manifestações aqui em 2013, eu escrevi muita coisa criticando esse estado de exceção episódico. Essa expressão é de uma professora da Faculdade de Direito daqui. Talvez amanhã ela esteja nessa manifestação. Porque o Estado já é exceção. Não, essa é a famosa tese, que para a população o Estado sempre foi de exceção. Ele nunca foi democrático, ele sempre foi de exceção. Mas ela se agarrou com essa tese nessa época, sendo que nós vivíamos um estado de exceção episódico. Porque aquilo que se entende Estado democrático de direito é o uso seletivo do poder de polícia contra a população. O uso da polícia desse Estado democrático de direito sempre foi direcionado para os pobres, primeiro, para os homossexuais, o pessoal do afro-brasileiro, dos cursos afro-brasileiros. Então, era preciso ter muito cuidado com essa expressão, né? Poder de polícia do Estado Democrático Brasileiro. Nós tivemos a oportunidade de ter uma aula pública na praça que circula a Faculdade de Direito. E a professora de Direito Penal, eu sou da área do Direito, mas a professora de Direito Penal deu uma belíssima aula, belíssima, tá? Um jeito de aprendizagem dizendo que as pessoas gostam muito de chamar a polícia, de aumentar os tipos penais, criar novos tipos penais, quando se trata de perseguir o outro. Mas não sabe que aquele pode se voltar contra ela qualquer momento. Quem vive atrás da polícia, quem gosta muito da polícia, etc., se esquece
também contra ela. E havia esse debate muito grande, dizendo assim, não, mas qualquer Estado, qualquer sociedade tem que ter polícia. Pode haver uma sociedade, um Estado sem seu poder de polícia. E daí, realmente, a necessidade da força policial, do Código Penal, dos tipos penais, que é para poder garantir a segurança jurídica da população. Mas qual população, né? Qual é essa população que tem esses direitos garantidos pela autoridade policial? Estava eu no debate com o delegado da Polícia Civil, na Rádio Universitária. Quando lá para as tantas ele se saiu do mundo, que até o apresentador ficou assim, pedindo explicações a ele, né? Que era para o povo, tinha que ser mais claro. Ele disse, não, porque a nossa sociedade é criminógena. Aí eu olho, isso só podia falar de uma maneira mais simples, porque senão ninguém entende. O que é que o senhor quer dizer? Olha, quando um agente do Estado, né, ligado ao aparelho policial, vem dizer que a sociedade, ela mesma é criminosa, então é preciso convir que a noção de crime, de criminoso, é muito relativo, porque a sociedade, ela própria, produz o criminoso, produz as motivações criminosas. E aí voltamos para a sua exortação. Tem que começar a criminalizar o modelo de sociedade. Não é as pessoas, né? Mas é o próprio modelo de sociedade que é criminoso. Mas aí ninguém quer. Aí, até um agente de polícia na polícia, o mal dessa polícia de segurança daqui é que só vê os efeitos. Não vai na causa. A polícia não tem como resolver esse problema da criminalidade, tal como é apresentado, porque ela só atua efetivamente no efeito. Não vai para cima das causas. Quais são as causas da criminalidade? Dentro dessa perspectiva, que é só ser criminosa. É o modelo. O modelo de sociedade que se tem, ele é responsável pela produção de crime, pela produção dos tipos penais e pela produção dos criminosos. É de um cinismo fora do comum que este modelo produza cada vez mais pessoas, né, que são chamadas de criminosos, e depois eu acho que é ruim, muito ruim que tenha violência, que tenha crime, que tenha etc e tal. Mas o próprio modelo favorece, de fato, essa situação que estamos aí. É mesmo que você querer proibir as greves no sistema capitalista, no sistema de capital trabalho. Porque essas greves são abusivas. Espera aí, qual é a greve que é aceita pela polícia, pela justiça e pelos patrões? Essa é aquela greve de rodízio, né? Para não parar a produção. Tem uns, 3 ou 4 entrando de greve, depois uns 3 ou 4, mas sem parar realmente. Isso é uma portadinha. Se você for colocar essa questão do que é o comportamento político, o comportamento de um militante que deva ser aceito ou não pela sociedade, vai entregar à autoridade policial o poder dela praticamente dizer a lei ou a Constituição, o que é um absurdo. Nessa época, em 2013, eu até brinquei, porque tinha um autor que fala da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Mas essa sociedade não é tão aberta que entrega à autoridade policial de tudo a capacidade de ele dizer o que é a lei e aplicá-la ali na mesma hora. Isso é um absurdo, é muito grande. Se um policial, um delegado, seja lá quem for, pode ele fazer a interpretação e ao mesmo tempo aplicar a pena ali imediatamente, então nós estamos fritos. Não há nenhuma garantia. Não tem direito nenhum, porque varia muito a interpretação do que é uma conduta política aceitável e o que não é. Sobretudo quando se tem um governo que este sim usa e abusa do tal poder de polícia para reprimir
obstante, o governo lançou mão realmente da repressão policial, porque, na verdade, eles estavam querendo era reprimir, criminalizar as manifestações contra a sua administração. E era a questão do transporte, com menos problemas de transporte, segurança, saúde e outras coisas todas. Né? Então, há uma falácia enorme essa questão do poder de polícia do Estado Democrático de Direito. Porque na mão do governo, isso pode ser usado de acordo com suas conveniências para poder criminalizar a oposição. E o maior medo que nós corremos hoje, digo eu, é que, de fato, todas essas leis possam ser acionadas para tapar a boca da sociedade. Eu, no debate da televisão, disse assim, era bom fazer como no Egito, é mais prático. Proíba-se a oposição. Eu acho que é bem mais prático. Não pode ter oposição ao governo. Porque aí não arrisca mandar a polícia para bater os estudantes, para bater os trabalhadores, para bater os servidores públicos, os sem terra, etc. Então, se nós queremos assumir com toda a radicalidade o caráter autoritário, fascista, como você bem coloca, é melhor dizer a última vez. Está proibida fazer oposição ao Brasil. Aliás, nós estamos caminhando um pouco para isso. Porque às vezes que a gente foi aprovada uma lei aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas que proíbe discussões de gênero e de orientação sexual nas escolas. É uma coisa inconstitucional, realmente inconstitucional. Mas daqui a pouco vai ter uma lei que proíbe se discutir política e ideologia nas escolas. Exatamente essa. E a proposta do deputado é colocar chip no professor. Pois é, você leu o Admirável Mundo Novo em 1984, na década de 80. Né? Eu também li na década de 70. Também li na década de 70, mas eu li quando era estudante de filosofia, na década de 70, que eu li esses livros. E naquela época eu fiquei muito alarmado. Será que nós vamos chegar nesse ponto de ter um Estado tão totalitário, tão concentracionário, tão repressivo? Porque aqui não parece uma distopia, né? Mas, para minha tristeza, nós caminhamos muito rápido concretizar aquelas visões. Não é naquele dia. Outro dia, eu estava conversando com uma cônsul aqui americana, e ela, como sempre, exaltando as virtudes da democracia e não sei o que, das boas relações, eu disse assim, eu não tenho essa visão. A minha visão é que nós caminhamos para um mundo concentracionário, com o controle da vida das pessoas. A começar do seu país. Não vem aqui vender, né, ilusão, porque o problema começa lá. Lá, o ataque às liberdades civis foi tão grande no mundo, em nome do combate ao terror, que as pessoas abriram mão de quase tudo. É o sigilo das comunicações, tudo, é o telefone, é a internet, as grandes empresas provedoras de conteúdo, todas elas. A França já pode prender sem mandado sem flagrante. Infelizmente, parece que aquelas imagens, elas caminharam tão rapidamente que chegamos a uma situação muito pior, talvez, do que aquela que está escrita por ali naquele livro. Não é? E agora com um agravante, com o consentimento das pessoas, porque essa é a vida voluntária, falava o outro. As pessoas, elas cedem sua liberdade, seu direito, em nome de uma hipotética proteção, uma hipotética segurança. E vão se tornando cada vez mais presos desse grande organismo, desse grande sistema que está aí. Você deve ter visto, como eu, todo mundo viu. Descobriram aí uma escuta no gabinete do famoso Luiz Barroso. Então, tipo assim, está famoso. Então, acho que nós estamos realmente no Estado dentro do Estado, como se costuma dizer.
está sem controle, absolutamente sem controle, o aparelho. Totalmente sem controle. Porque a escuta da presidente, a escuta do Supremo Tribunal, no Congresso eu já nem falo, não é? Então, nós estamos vivendo um estado de exceção mesmo, né? Não é uma democracia, é um estado de exceção. Agora, que vai provavelmente se ficar pior se essas leis que estão sendo discutidas aí, elas realmente se tornarem realidade. Porque uma coisa como essa, na mão da polícia, é um cheque em branco para reprimir, para prender, para controlar, para proibir. Olha, com a Constituição que se tem, a polícia faz o que faz. Imagine com uma lei repressiva, restritiva como essa, aí é que a autoridade policial vai mesmo, realmente, pintar o certo, vai fazer o que quiser. O direito que a pessoa tem é de baixar a cabeça, colocar mão para o algema, seguir realmente para a prisão. Esse é o direito que vai ter. Não tem outro direito. Agora, eu entendo que isso que nós estamos vivendo é também consequência da imensa crise da representação política do país. Eu não tenho nenhuma ilusão, mas nenhuma ilusão de que dessa crise vai sair à luz, como disse uma jornalista no debate. Eu sempre vi dizer que no caos nasce a luz. Eu digo, qual é a sua igreja, querida? Porque eu não tenho essa coisa. Não é assim automático, não. Eu sou daqueles que dizem, quanto pior, pior. Quanto pior, não é melhor. Não vai melhorar automaticamente, não. Vai piorar. Você queira que o sacrifício de milhões de pessoas seja um preço para pagar, para poder isso mudar. Eu acho que não tem sentido isso. O povo já sofre muito. Já sofre demais. Então, propor uma coisa boa, não, deixa piorar, mas depois vem uma solução. Essa é uma visão extremamente equivocada da mudança, que precisa vir. Eu vou te querer arremendar o que está aí, né? Ou arremendar, porque também existe aqueles que acham que é possível regenerar esse mal que está aí. Eu não tenho muita ilusão nesse sistema político, representativo, partidário aqui do Brasil. Não tem. Não vou dizer que do mundo todo e do universo da galáxia, porque eu não sou anarquista. Embora tenha imensa simpatia pelo anarquismo, estudei o anarquismo, escrevi sobre o anarquismo, mas eu ainda não tenho essa convicção plena de me tornar um anarquista militante. Mas concordo com o diagnóstico. O diagnóstico, nesse momento nosso que nós estamos vivendo no Brasil, ele é correto. Existe uma crise que é muito difícil de ser realmente revertida nesse sistema parlamentar que nós temos, nesse sistema político partidário que nós temos. Qualquer presidente da República que tiver que governar com esse sistema, ele não vai só sujar a mão, como dizia o Sartre, vai sujar a mão, ele vai se sujar todo dia, vai ficar de tal maneira que não tem como se limpar. E a alternativa de entregar para o parlamento? Não! Se existissem partidos, esse pessoal se engana com a Chita, a cor da Chita. O parlamentarismo existe onde tem partidos representativos, partidos fortes. Mas uma coisa como essa que nós temos aqui em São Paulo, não tem dois. Legendas fantasmagóricas, legendas de aluguel. Outro dizia, sombrinha, ou seja, biombo. Não tem partido. Partido verdadeiramente não tem. Como é que nós vamos integrar o governo a essas desgraças que estão por aí? Só para acabar de acabar o resto que ainda tem, não ficar mais coisa nenhuma. Né? Então eu compartilho dessa visão e que não há muitas esperanças desse sistema que tem, desse sistema político que tem. Agora ele alimenta, infelizmente, o Estado policial. Ele alimenta o fascismo. Né? Ele alimenta essa desesperança, descrença, desconfiança da política. E aí a gente se lasca. Porque se isso se generaliza, não nos leva à revolução como se pensava, não. Pode nos levar
nós já sabemos quem morre no fim. Quem se luta. Né? Os primeiros que caem, esse é o povo, a população, os mais pobres, os desprotegidos. Esses são os primeiros que são realmente atingidos por um regime de terror, com um aparelho policial totalmente fora de controle, com um juiz, uma magistratura acovardada, refém da televisão. Eu nunca tinha visto isso. O sujeito estuda tanto para ser juiz, faz um concurso difícil e vai se render diante de uma empresa de televisão, que é quem condena, né? Recebe os vazamentos seletivos, julga e condena. Esse sistema é um tribunal de exceção. Mas enfim, é isso aí. Só para dizer isso aqui, eu não vou ficar muito. Vamos dizer o outro. Polícia para quem precisa de polícia. E para não dizer que eu não falei dos mais importantes, aqui vamos falar com Violeta Parra. Essa é uma